tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Olá, hoje é sexta-feira, aleluia. Glória a Deus, a semana passou voando, né? Tudo bem aí? Hoje é dia 5 de janeiro, fevereiro, março, de abril, 9 horas 37 minutos, horário de Brasília. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa, Deus possa abençoar a sua família, tá bom? Que você tenha um bom dia hoje, que Deus possa abençoar todos os teus projetos, todos os teus planos. Irmã Lulu, irmão Tomás, bom dia. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Eu queria chamar a tua atenção hoje para a leitura do texto, né, que a gente tem preparado aqui, que é Romanos, capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 26. Ontem lemos do 18 ao 25 e hoje a gente vai ler do 26 ao 32, tá? Para encerrar o capítulo, vamos falar sobre um assunto polêmico hoje aqui, tá? Obrigado, Rael Souza. Deus abençoe você. Anir Gomes, Sueli de Felice, bom dia. Vânia Sofiati, Ana Scheffel, bom dia. Gisele Lossac, hoje Isaulina de Souza, Simone Lopes, bom dia a todo mundo aí, tá? Deus abençoe vocês. Oi, Mateus, bom dia. Ana Beroco, bom dia. Nelly Jardim, Luiz Rosa, Leandro, José, Deus abençoe vocês. Todos vocês. Roseli Romão, Vanilda Ferraz, Rosemary Marques, Fatinha Félix, Deus abençoe vocês aí, tá? Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer o carinho de todo mundo aí. Ontem a gente teve mais um culto, né? Você que está congregando aqui na nossa igreja virtual, está se fartando, né? Está se fartando. Essa semana já tivemos 3 cultos, sábado vamos ter o 4º e domingo o 5º, né? 5 cultos por semana, não é? Oi, Guta, tudo bem? E pensar que você, quando ia numa igreja física, você ia no culto uma vez por semana e achava que estava bom, né? Hoje você vai 5 vezes por semana à igreja, né? Você vem à igreja 5 vezes por semana à noite e 5 vezes por semana de manhã. Você já parou para pensar nisso? Que você está vindo 10 vezes por semana à igreja, na igreja virtual? Você vem de manhã no estudo bíblico, participa aqui de um estudo bacana, de noite culto, né? Então essa semana foram, né? Já 3, vão ser mais 2. Contar com o domingo 4, sábado 5, né? E domingo começa de novo. Então são 5 cultos essa semana, 5 mensagens totalmente diferentes umas das outras, né? Eu acho que é difícil você encontrar, eu não estou falando aqui de ser bom ou ruim, eu não estou falando isso, mas eu acho que é difícil você encontrar uma igreja onde você tenha... Oi, Maria Edilza, obrigado, Deus abençoe. 52 primaveras, Maria. Deus abençoe você, parabéns, feliz aniversário. Onde você encontre alguém, né? Onde você encontre alguém que traga tantas mensagens todo dia sem repetir nenhuma pro resto da tua vida, né? Não é? O pastor está virado numa enciclopédia bíblica, né? Pois é, irmão. Eu tô virado numa enciclopédia bíblica, né? Eu tô feliz por Deus ter me dado essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando com você conhecimento da palavra de Deus. O Neide Breuil, Deus abençoe. Davi, está fazendo aniversário hoje, 18 anos, parabéns, Davi, Deus te abençoe, né? Muito legal, né? Então a gente, para quem critica a igreja virtual, né, ainda tem algumas pessoas que criticam. Raquel Batista, com saudade, Vossa Excelência. Tudo bem? Deus abençoe. Então a gente tem os cultos, as ministrações, as orações de cura, as ministrações de dons do Espírito Santo, né? Você tem tudo aqui na nossa igreja à disposição, mesmo que você esteja na tua casa, que você esteja sem condições, né, de se locomover. E hoje você é no bico, né? Eu tô no bico, hoje eu tô cansado. Apesar que eu dormi bem essa noite, tô de boa. Mas eu já tô com o pé coçando, já que eu quero ir pro sítio. Já tô com meus pés coçando. O irmão Alentino, o Ayrton, o Arilson estão lá no sítio, né? Estão limpando os poços de água.
Eles já foram ontem, ontem de manhã foram para lá. Foram com o caminhão, né? Já levar a geladeira, mais algumas coisas, né? A gente sempre está levando, né? Tem que estar arrumando tudo. E eles já estão... Muriel, verdade. E eles estão limpando os poços de água lá, né? Eles estão... Henrique Pangela, que bom, meu queridão. Beijo hétero no teu coração aí, meu querido. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Jadir Cabral, bom dia. Adriana Lobenwein, Betinho, olá. Então, eles foram lá para esgotar os poços d'água, limpar o fundo, arrumar as paredes, né? Arrumar a fiação, limpar as caixas d'água. Então, os guris já estão fazendo isso aí, para a gente em breve poder estar indo por lá, né? Já mandamos instalar a internet, estão arrumando iluminação elétrica, enfim, né? A gente tá... E o Branco com os meninos lá estão limpando, né? Estão limpando, estão roçando, tá? E tá ficando cada dia mais bonito. Cada dia mais bonito, né? Quero ver se vou domingo de manhã almoçar lá. Sábado não vai rolar, né? Sábado eu tenho que ir para Curitiba, tenho que cortar o cabelo. Não para, né? Essa vida não para, né? A gente continua correndo, né? Eu tenho que ir cortar o cabelo, tenho que fazer umas coisas. Segunda, vou sábado, né? Vou amanhã. E domingo eu vou pro sítio. Desculpa eu estar assim meio... Eu tô com sono ainda, tá? Você já achou o texto aí, Romanos, capítulo 1, verso 26? Eu posso ler já o texto para a gente começar a bater papo sobre isso aqui. Eu quero falar, hoje tem um ensinamento aqui muito legal. Quero que você preste atenção no que a Bíblia diz, para que você possa pautar a tua vida, para que você possa pautar os teus relacionamentos. Importante, tá? Hoje é bem importante e eu quero te dar uma base aí bíblica, né? Obrigado, Tiago. Eu quero te dar uma base bíblica para você pautar. Que legal, irmã Jaque. Obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a tua casa, Jaque. Deus abençoe o teu marido, os teus filhos sejam santificados pela presença de Deus na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe muito vocês. Eu fico feliz já que quando eu vejo mensagens como a tua, né? Que as pessoas me dizem, pastor, o meu marido odiava você, o meu marido detestava pastor, e agora ele já está assistindo, participando da Santa Ceia. Cara, isso é uma alegria. Se eu fico feliz, você imagina Jesus, né? Você imagina Jesus, né? Andréia, Ribeirão Preto, Deus abençoe. Sandro Shoa, Deus abençoe. Eu vou ler o texto. Oi, Eugênia, bom dia, tudo bem? Os totó estão tudo bonzinho, graças a Deus. Eu vou, verso 26, tá? Capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Diz assim, leia comigo. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Deixa eu pôr o meu óculos aqui que eu vou enxergar melhor, né? Eu tô enxergando, mas eu quero melhorar aqui. Aí, agora ficou beleza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe,
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém? Ore comigo aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Que a Tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre as nossas vidas e nós sejamos aqui alcançados no poder e autoridade do nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Dá para nós, Senhor, o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Eu te peço que ela possa descer de uma maneira simples do céu para os nossos corações, assim como o Senhor determinou no seu coração. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor quebrante o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você observasse e entendesse, eu quis, obrigado, queridona, e entendesse. Vamos verso a verso, né? Melhor, vamos lá. Não tô com dedos, eu só não quero ofender ninguém, né? Então eu quero ir devagarzinho aqui. Porque esse texto é um texto espinhoso, né? Não é espinhudo, é espinhoso. Então eu vou devagarzinho dentro da Bíblia, tá? 26, pelo que vamos ler o 25 para a gente entender o 26. Vamos ver o contexto aqui. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então o pecado da idolatria. As pessoas saíram da presença de Deus, vieram para o pecado da idolatria. E aí o 26 diz assim, pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Então, tem alguns pecados como o da idolatria que faz com que Deus nos abandone, o Espírito Santo sai fora. Tá? O Espírito Santo sai fora. Então Deus os abandonou e nós estamos no Novo Testamento, não estamos no Velho. Certo? Candinha Charmosa, Deus abençoe você, seja bem-vinda, Vande Ferreira. Então, dependendo do pecado que você comete, o Espírito Santo vai embora. Pastor, o Espírito Santo pode nos abandonar? Sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que sim. Ok? Então, a Bíblia diz que tem pecados que não são para a morte, você já aprendeu, mas tem pecados que são para a morte. O homossexualismo é um deles. Tá? O homossexualismo é um deles. O Espírito Santo sai fora. Deus abandona a pessoa às suas próprias paixões. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Escute isso que eu vou te ensinar, presta atenção. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Qual é o uso natural? É de que a mulher se relacione com um homem. Esse é o uso natural da Bíblia. Ok? No contrário à natureza. Então, a natureza é que a mulher se relacione com o homem e o homem se relacione com a mulher. Esse é o natural, né, o comportamento natural dado à humanidade por Deus. Então, pastor, isso quer dizer que a mulher não pode ter um relacionamento com a mulher? Não, não é isso que a Bíblia está falando. Ela pode, por quê? Porque ela tem livre-arbítrio. E se ela quiser, ela pode. Mas se ela fizer isso, ela peca contra Deus. Entendeu? Então, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte, é que se você quer estar com Deus, se você quer ir para o céu, você tem que se adequar e se adaptar às regras de Deus. Então, uma mulher que se relaciona sexualmente com outra mulher, ela não é pior que você. Ela não é um ser humano deplorável.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu queria que você entendesse e aprendesse isso. Entendeu? Quer dizer apenas que você está afastado de Deus. É só isso. É só isso. Tá? E eu não estou fazendo aqui dedos, eu estou te falando exatamente o que eu penso. Já falei aqui para você que eu tenho amigos que têm relacionamentos homossexuais. Tenho amigos, eles são homens, vivem juntos. É responsabilidade deles, não é minha. Eu gosto deles, trato eles muito bem, com muita educação, com muito respeito, como eu devo fazer com todos, sem nenhuma exceção. A Bíblia diz: tenha paz com todos. Entendeu? Tenha paz com todos. Todos é todos, irmão. Então a gente precisa aprender a respeitar as pessoas. A gente precisa amar as pessoas, independente das opções que elas fazem na sua vida. Ok? Porque se em algum momento eles tiverem o desejo de mudar e precisarem de uma ajuda, você vai estar do lado para fazer isso. Então você não deve excluir essas pessoas do teu relacionamento, você não deve excluir essas pessoas da tua vida, não. Não deve. Tenha paz com todos, deixar de se relacionar com as pessoas. Cara, não é problema teu, você tem que aprender isso. Você tem que aprender a cuidar da sua vida. Entendeu? Você tem que aprender. Obrigado, Juliana Campolina. Deus abençoe, minha querida. Você precisa aprender a cuidar o crente cuida da sua vida. O crente tem paz com todos. O crente se relaciona com todas as pessoas. A Bíblia diz que nós vivemos neste mundo. E se nós não pudéssemos nos relacionar, o apóstolo Paulo faz isso, com as pessoas deste mundo, Jesus ia nos tirar do mundo. Entendeu? Então, você precisa aprender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a tua convivência com as pessoas do mundo, outra coisa é o teu relacionamento com Deus. Certo? E você aceitar não significa que você concorda. São coisas diferentes. Tá entendendo? Então, não quer dizer que você concorde com aquilo. Que você aceita aquilo como correto. Não. Mas você não tem o direito de julgar ninguém em função de uma escolha que a pessoa teve. A escolha dela. Eu brinco aqui e uso uma expressão que todo mundo diz que é chula, mas eu não acho que é chula. Eu acho que é comum, que eu digo que cada um leva onde gosta. E se o cara gosta de levar, não adianta você falar, porque ele vai levar, ele gosta. E não é problema seu, é no dele, não é no seu, você não tem nada com isso. Parece grosseiro o que eu estou te falando, mas é uma verdade, talvez dita de maneira grosseira, e peço até que você me desculpe por eu ser grosseiro, mas eu sou sincero com você. Entendeu? Eu não sou falso. Eu não dou risada, você não gosta de você. Não, se eu não gosto, eu não olho na tua cara. Não é? Mas quando eu olho para você, eu me relaciono com você, eu sorrio para você, eu dou a minha mão, aperto a tua mão, cara, é sincero. Então nós temos que ter esse amor sincero no nosso coração por todos. Entendeu? Dina Brito, eu já vou falar sobre isso aí, tá? Eu já vou falar sobre isso aí. Tá bom? Então, vamos olhando, vamos devagarzinho. Eu vou falar sobre isso, é um tema complicado, né? O homossexualismo, as opções de vida de cada um. Lara Ferraz, eu chamei isso aí. Tá? É uma coisa polêmica, mas então a gente tem que olhar à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia diz que a gente deve fazer. Entendeu? Eu vou mostrar para você na Bíblia, tá? Não é o que eu acho, eu não tenho que achar nada, né? Eu tenho que andar dentro da palavra de Deus, tá? Então, vou ler o 26 de novo. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 27. E, semelhantemente, também os varões, os homens, Eunice Matos, Deus te abençoe, obrigado, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, vírgula, cometendo
torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ok? Vamos continuar mais um pouquinho. 28. E, vírgula, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Agora nós precisamos voltar um pouco no texto. Eu quero que você preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, bem atenção no que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia está falando de pessoas que se desviaram do caminho. Desviaram do caminho. A Bíblia não está falando de pessoas que não conhecem a Deus. A Bíblia está falando de pessoas que se desviaram do caminho de Deus. E veja como é importante você estudar a Bíblia texto com contexto. Porque se você não contextualizar o que o apóstolo Paulo está falando, você vai se perder no meio do caminho. Entendeu? Então preste atenção no que a Bíblia está falando. Certo? Então a gente precisa voltar aqui no verso 18 que nós lemos ontem. Que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Verso 18, preste atenção. 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, a Bíblia está falando daqueles que conheceram a palavra de Deus, daqueles que viveram com Deus e, em função do seu coração perverso, tendo pleno conhecimento da palavra de Deus, se desviaram e saíram do caminho. Este texto não está falando aqui dos caras do mundo que não conhecem a Jesus, que nunca ouviram a palavra de Deus, que nunca tiveram conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia está falando desses cantores crentes que resolveram abrir mão da primogenitura de Deus, da palavra de Deus, da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, cantores gospels que resolveram virar homossexuais. Cantoras que resolveram virar homossexuais, pastores, pregadores que resolveram virar homossexuais, trocaram a sua natureza por outra. Preste atenção no que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando, irmão, a Bíblia aqui não está falando daquele moço, daquela moça que nunca viu Jesus, que nunca conheceu Jesus, que cresceu num lar que não tinha Jesus e que talvez não tenha nem tido a opção de escolha em função da vida que levou. A Bíblia não está falando deles, irmão. Entendeu? A Bíblia não está falando deles. Porque a Bíblia diz que o nosso período de ignorância não será contado, irmão. Então, se Jesus disse que o nosso tempo de ignorância não vai ser contado, como é que Deus já está condenando os caras se os caras não conhecem a palavra? Seria uma baita de uma injustiça. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Olha o texto com contexto, irmão. Porque se você pegar só um pedacinho do texto, é um pretexto para uma heresia. E você vai estar aqui colocando um julgo sobre pessoas que não sabem nem do que você está falando. Ou não é? Não é isso aí que a Bíblia está dizendo? É isso aí que a Bíblia está falando, irmão. Ao contrário do que esses religiosos aí ficam falando,
descendo o pau nos irmãozinhos que não conhecem Jesus e estão perdidos no caminho? Porque não conheceram Jesus, porque ninguém lhes pregou a verdade? Ou talvez porque ainda não tenha chego o seu tempo de terem os seus olhinhos abertos para a verdade do Evangelho, como você já teve. Você já teve essa oportunidade, você já recebeu o Evangelho, você já recebeu o Espírito Santo. Porque tem muita gente que está aqui comigo agora, que vive esse problema. Ele vive um dilema. Entendeu? Na sua vida. Porque ele tem desejos no seu coração e ele se sente sujo, imundo, e ele acha que ele não vai conseguir andar com Jesus porque ele tem desejos, vontades, interesses que não são aqueles que a Bíblia diz que deve ter. Não é? E ele acha que ele não tem condição de ser de Jesus, de ser crente, porque ele tem vontades, desejos, interesse por outras coisas. Mas a esses, a Bíblia está vindo hoje dizendo para você que Jesus, meu irmão, ele vai libertar você. Porque a ausência de Deus traz esse desejo no coração das pessoas. Entendeu? É a ausência de Deus que faz isso. Então o que está faltando? Primeiro, a pessoa tem que querer. Porque nós temos o livre-arbítrio e a gente precisa entender isso aí. As pessoas têm opção. Então você tem opção. Você tem opção. Nós temos um menino na nossa igreja. Nós temos um menino da nossa igreja, por exemplo, que era homossexual, fazia programas, travesti, né? E ele ouviu a palavra aqui, ele entrou numa luta, irmão. Numa luta. Porque ele não queria mais viver aquilo, não queria mais ter aquilo, ele queria se curar, ele veio trabalhando aqui comigo, veio conversar comigo, orei por ele, trouxe ele na comunhão da igreja, do jeitinho que ele estava. Eu falei, todo dia você vai mandar mensagem para mim, esse horário nós vamos orar. E fomos orando. O relacionamento que ele tinha com outro menino se acabou, quebrou. O moço foi embora, a vida dele começou a dar toda errada, aquela vida começou a dar tudo errado, e ele começou a se fortalecer, e foi subindo, foi crescendo e se libertou. Por que isso aconteceu? Porque ele quis. Porque ele ouviu a verdade e ele quis Jesus, ele chorava comigo, eu chorava junto com ele. Você não tem noção a dificuldade que é isso, irmão. Essa mudança de paradigma não é fácil. Entendeu? Não é fácil. E daí as pessoas costumam atacar aquilo que eles não entendem, não compreendem, eles não conseguem dominar, eles fazem o quê? Eles atacam. Né? Ele parte para a violência verbal, psicológica ou até a física. Mas não é assim que se resolve as coisas. Então, através da tua oração, porque é uma pessoa da tua família, e aí você pode e deve estar orando por ela, né? Mamãe, papai, irmão estão orando, buscando. Pelo teu filho, pela tua filha, orando, buscando. E Deus vai dar a ele um lampejo de consciência, porque nós vimos aqui que Deus os entregou, não é? Em determinadas situações, aqui nós estamos falando, a Bíblia está falando dos caras, dos crentes que saíram fora, né? Que abandonaram Jesus. Entendeu? Que abandonaram Jesus. Olha, Moema Becker, você está fazendo uma pergunta que não, eu vou te falar pelo lado espiritual. Pastor, a pessoa já nasce com essa tendência ao homossexualismo? Pode sim. Pode acontecer. Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Porque há uma mudança no cromossomo, muitas vezes. Genética. E o diabo pode tocar na barriga da mãe ainda.
e vai lá e toca no cromossomo e muda. Ele pode fazer isso. Naqueles que não são dele, de Deus, né? São dele, ele toca onde ele quiser, dele. Entendeu? Agora, o que eu digo para as pessoas sempre é o seguinte: primeira coisa que você tem que entender, isso não é um defeito de caráter. Pode ser físico, pode ser espiritual, e pode ser hormonal, e pode ser do desejo do coração do cara ou da moça. Tem gente que tem vontade, tem desejo, é uma coisa do seu coração e ele vai fazer. Ele tem o direito, ele tem livre-arbítrio. Entendeu? Ele tem o direito de fazer isso. Pode ser, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um testemunho meu vou dar para vocês. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo porque hoje ela convém dentro do texto. Eu orei por um guri, ele veio na minha igreja, eu conhecia ele, pai dele pastor, mãe dele obreira de uma outra igreja, uma denominação, eu não vou falar o nome. E quando eu orei pelo menino, Deus falou um negócio para mim. Deus disse para mim: escute, isso é um testemunho que eu estou te dando. O Senhor falou para mim assim: tem um espírito de pombagira que ronda a vida desse menino. Ele está rondando. O Espírito Santo falou para mim. E se os pais não fizerem alguma coisa, ele vai pegar ele e vai fazer ele virar mulher. Escute o que eu estou te falando. E ele vai casar com outro homem e vai envergonhar o pai, pastor e toda a família. Escute isso. E eu chamei os seus pais para conversar depois. São meus conhecidos, conheço eles. São meus amigos de convívio na minha casa, mas eu conheço eles. Chamei os caras e bati um papo. Falei: ó, é o seguinte, eu estava orando e Deus falou para mim assim, assim, assim sobre o guri de vocês aí. Os caras tudo batistão, né? Então nós vamos levar ele lá para você fazer uma libertação. Eu falei: não, eu não sou pastor dele. Ele não congrega na minha igreja. Não é minha responsabilidade. Eu estou aqui só como profeta alertando vocês do que vai acontecer. Eles ficaram me olhando. Então quer dizer que para ele se libertar, eu tenho que congregar na sua igreja. Eu falei: se eu não for o seu pastor, eu não vou me enfiar nisso aí. Ele congrega na sua igreja. Seu pastor é o fulano de tal. Não vive batendo no peito aí falando que é homem de Deus, que é cheio de... Não, ele não faz isso aí para todo mundo, um arrogante aqui na nossa área, um baita de um arrogante, de um cretino. Você sabe o que eu falo mesmo, o que eu penso, é o que se dane, eu não quero saber. Então vai lá, pede para ele. Se a igreja de vocês não é a Bá, né? Porque eu sempre fui discriminado, sempre. As pessoas sempre me discriminaram. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou profeta de Baal, né? Principalmente o pessoal das igrejas aí que não acredita no Espírito Santo e não bota muita fé. Aí a mãe dele arrogantemente falou assim: não, eu tenho igreja, eu tenho Jesus e eu vou orar a Deus. Tá bom. Sabe o que aconteceu? O moço mora com outro moço. Faz anos. Só isso. Mudou-se de cidade, foi morar com outro homem, tem cabelo comprido. Entendeu? Era um menino da igreja, um querido. Mas pela imbecilidade dos seus pais, falta de Jesus na vida deles. Presta atenção no que eu estou te falando aqui, porque isso é um testemunho que eu estou te contando. Isso aqui tem CPF e RG, o que eu estou dizendo para você. Entendeu? CPF e RG, que eu estou te contando. E o menino, filho deles hoje, é esposa de um outro homem. E daí eles vêm com aquela conversa de assim: nós aceitamos, porque mas a gente é crente, a gente é pastor e tal. Tá bom, origem da pizza. Obrigado. Deus abençoe você. Gosto de empada, assim. Só não pode ter queijo dentro, porque o pastor tem intolerância à lactose, tá? Franguinho só, tá beleza. Você entendeu o que eu tô falando pra você? Que bom, Rosé Almeida.
Eu estou te contando um testemunho. O menino hoje é moça, ele é uma menina, né? E mora com um outro cara e a mulher do cara. Ele é menos ser humano por causa disso? Não. Deixou de ser filho? Não. Não. É um cidadão de segunda classe? Não, claro que não. Claro que não. Mas está desviado, fora da igreja. E ele era de dentro da igreja. Cresceu na igreja. Pai pastor. Entendeu? Então, por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque pode ser espiritual, pode ser. Eu não estou dizendo que é 100% das vezes. Não, às vezes pode ser um distúrbio de hormônio. Acontece, por exemplo, as crianças quando estão em amamentação, no leite da mamãe está saindo muito hormônio feminino e muda a característica da criança. Pode ser uma série de coisas e os pais e as mães têm que ficar atentos a isso que eu estou te falando. Entendeu? Agora, você não pode sair por aí sendo um cretino, porque tem muita gente que acha que é crente e, na verdade, ele é um cretino, né? E xinga, trata mal, ofende as pessoas que têm uma opção sexual diferente da dele. Está errado. Está errado. Né? Por que os caras estão tirando a proteína? Escute isso aqui, uma coisa que eu vou contar para você. Você sabe qual é o alimento que produz testosterona no homem? Testosterona é o hormônio masculino. Quanto mais testosterona você tem, mais homem você é, teoricamente, entre aspas, esse mais homem, né? Quanto menos testosterona, mais afeminado vai ser. Ok? Você sabe qual é o alimento que produz a testosterona no homem? Sabe qual é o alimento? É a carne vermelha e a gordura. Você sabia disso? Carne vermelha e gordura. Agora você entende por que essa nova onda woke prega o não consumo de carne vermelha. E estimula a soja, né? Que tem, como é que é o nome do hormônio feminino? Acho que é progesterona, não é. Eu não sei. Que tem o hormônio feminino é a soja. Entendeu? Daí você estimula o teu filho a não comer carne vermelha, a não comer gordura. Estrogênio. Obrigado, Valéria. Isso aí. O isoflavona. Enfim. A soja. Eu até brinco às vezes, né? Que eu gosto de tomar aquele suquinho de soja, né? Sabe aquele suquinho? Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda pros caras aqui. Tomar aquele suquinho de soja, né? E aqui em casa, né? Daí a Manuela fala: nossa, pai, não fica tomando muita soja que faz mal. Eu falei: não, filha, aqui hoje eu tô tão macho que eu vou tomar esse troço aqui pra dar uma acalmada. É que você sabe que a gente perde um amigo, uma piada não, né? Aí estamos muito macho, nós tomamos uma sojinha, irmão, pra dar uma diminuída aí nos hormônios, né? Que nós estamos macho demais, né, irmão? É isso aí, entendeu? O pessoal aqui da nossa igreja costuma tomar pra dar uma diminuída, que aqui é todo macho, os caras aqui são fera, irmão. Não é ruim, não é? Então, você escute aqui uma coisa. Eu vou falar de geopolítica, mas é Bíblia que eu quero explicar para você dentro da geopolítica. Tá? Presta atenção. Aconteceu uma campanha na Europa, está acontecendo há mais de 15 anos, para os caras abandonar o combustível fóssil. O carvão, a energia atômica, o diesel, a lenha, para não gerar fumaça por causa do aquecimento global. Escute que eu vou contar para você. Eu preciso que você entenda o que eu estou te falando. Eu vou te contar uma história de geopolítica para você entender. Como as pessoas e como o diabo engana você. Tá? Escuta isso aqui. Escuta isso aqui que eu vou te contar. E faz mais de 20 anos que existem ONGs na Europa
lutando contra o aquecimento global. Mas o aquecimento global é uma mentira, ele não existe. Ele é uma mentira. Mas tá bom, não vamos falar disso. Vamos no aquecimento global. Incentivando os países a adotarem o gás. O mesmo gás que você usa no carro, aquele gás que você usa no fogão, porque ele não tem fumaça, tem menos impacto na natureza. E daí os países foram trocando a sua matriz energética para o gás. Só que o único país que produzia o gás era a Rússia. Escute isso que eu vou te contar. Era a Rússia. Entendeu? A Rússia. E de repente apareceu uma guerra com a Rússia. 15 anos depois. E a Rússia vem, corta o gás. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Por que essas ONGs estão lutando contra a carne de boi? Porque eles querem trazer a feminilidade para os homens. O exército da Inglaterra está desesperado. Escute o que eu vou te falar. Isso não tem nada a ver, irmão, com o comércio. Não é isso, Márcia. Escute o que eu vou falar para você. O exército da Inglaterra está desesperado por causa de uma guerra com a Rússia. Sabe por quê? Porque não tem homens para lutar na Inglaterra. Você sabia disso? Você não sabe, né? Eu falo as coisas aqui, os caras dizem que eu sou mentiroso. Aí passa um tempo, aparece no jornal que eu estou contando para você. Por quê, irmão? Por causa da proteína de soja, por causa da proteína... como é que fala das verduras? Proteína... Tem animal... Vegetal. Cada proteína vegetal. Entendeu? Por causa da cultura woke. Porque as crianças são todas femininas, os meninos são todos feminilizados por causa dos alimentos que foi colocado na refeição deles faz 20 anos que os caras estão trocando. Entendeu? Quem é que ganha a guerra? É o macho. Por que o russo está atropelando todo mundo? Por que o soldado russo está atropelando todo mundo, irmão? Você acha que não tem diferença numa guerra? O homem do cara mais ou menos? O cara que não tem medo de morrer? O soldado macho que vai pra cima e vai... Quem é que vai vencer a guerra, irmão, você acha? Quem que você acha que vai vencer a guerra? Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Por que eles querem acabar com o consumo de carne de boi? Você entendeu? Eu quero que você entenda isso. E daí o que você aprendeu agora nessa a ONU, né? Começa a divulgar essas medidas, dizendo assim, cara, não coma isso, não coma aquilo. Cara, escuta uma coisa que eu vou dizer pra você. Os nossos avós, o meu avô morreu com 100 anos, a minha avó morreu com 100 anos. Escuta o que eu tô falando pra você. O que é que eles comiam? Gordura de porco. Não comia azeite. Óleo de soja. Não tinha esse negócio na comida deles. Comia banha, irmão. Banha. Carne de porco frita, carne frita. Morrendo com 100 anos, cara. Aí os caras vieram dizer pra você que banha de porco e comida gordurosa mata você de infarto, você morre. Como? Se os caras morriam com 100 anos, os caras morriam tudo de velho, irmão. Não é? Comendo feijão, farinha, carne de porco, porque era o que tinha, carne de boi, churrasco, linguiça gorda. Não era isso a comida que o teu avô comia? Não era isso que os teus avôs comiam? Com quantos anos os caras morreram? Hoje você tá vendo os caras com 50 anos morrendo de infarto, morrendo disso, tudo podre, ninguém consegue andar, eu tô quebrado. Cara, por quê? Porque abandonou a proteína animal, que foi uma coisa que Deus deixou pra mim e pra você. Quando Deus instituiu a Páscoa para Moisés, o que ele falou para Moisés? Vai ali, colhe uns tomates e faz uma salada? Foi isso que Deus falou pra ele? Vai ali, corta uns vegetal e faz uma sopa? Foi isso que Deus falou para Moisés na instituição da Páscoa? Meu vaso santo de Deus, acorda!
Você é crente e você não acorda? Agora apareceu um monte de comida aí que é o vilão, né? Ah, o açúcar, a irmã falou, o açúcar é o vilão. Esse açúcar refinado pode até te fazer mal, mas faça como eu, come o de pedrinha. Eu na minha casa como de pedrinha. Açúcar de pedrinha. Mas como açúcar. Por quê? Porque o adoçante é um troço extremamente cancerígeno. Vai matar você. Eu tô falando bobagem aqui? Tô mentindo pra você? Tomava café com açúcar, leite de manhã cedo, queijo de manhã, não é isso que o café não era esse aí? E come açúcar demerara, que eu não tinha. Sal era sal grosso, que batia lá no pouque, moía o sal, comia, era sal grosso. Por que as pessoas estão morrendo cedo? Por que as crianças estão feminilizadas? Porque você viaja na maionese com o Satanás. O Satanás ensina as coisas na televisão, você faz. Ou eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, você pode me repreender, irmão. O Ministério da Saúde afirma que a banha entope a gordura. Irmão, para com isso, Vaso. Você sabia que tem determinadas áreas do teu cérebro que só funcionam adequadamente se você comer gordura de porco, porque a proteína que faz ele funcionar só tem na gordura de porco? Você sabia disso? Ai, porco, ui, eu não como porco. Ai, pastor, eu como só peitinho de frango. Ah, meu filho é só peitinho de frango. Acorda, cara. Acorda, irmão. Que mundo que você vive, Vaso? Que mundo que você vive, irmão? Eu me libertei do adoçante, graças a Deus, que em casa nós se libertamos disso. Entendeu? Açúcar, irmão. Açúcar de pedrinha é o demerara. Irmã Isabel Guedes. Desculpa eu falo umas coisas. Esses dias eu falei arroz amarelo aqui, o pessoal foi no mercado e falou, pastor, mas eu não encontrei arroz amarelo no mercado. Arroz amarelo é aquele que não é branco, é o parbolizado, é o amarelo. Entendeu? Você entendeu, irmão? Açúcar cristal, Érica, obrigado. Pode usar o mascavo tem gosto de rapadura, se você não se importa, mas dá pra usar o cristal também. Entendeu? Então aqui na minha casa a gente usa banha de porco, açúcar demerara. Comemos carne, bastante carne. Nós puder. Por isso que a gente só vive no churrasco. Porque você pega uma carne, você vai fritar, a gente assa, mais saudável. Entendeu, irmão? Então você precisa, irmão, melhorar a dieta dos teus filhos. Eu sei que, né, a gente tá meio sem grana e tá, as coisas estão caras, mas se você puder, a carne de porco é mais baratinha. Consumir mais, né? Fica comendo frango, é verdade, cheio de hormônio. É um porquinho, irmão. Né? O porquinho tá mais baratinho, o porquinho. Eu sei que tem alguns lugares que é mais caro. Aqui no Paraná, Santa Catarina é bem barato, são os maiores produtores, né? Entendeu? Então a gente precisa acordar. Você é crente, você tem que acordar para a palavra de Deus. Por que as coisas estão acontecendo? Por que quando a gente era criança não tinha as coisas que hoje tem? Você pode dizer, que antes a gente não via. Claro que não, irmão. É por causa da mudança da alimentação. Também é a alimentação, irmão. Então a gente tem que aprender. Não é? Aprender, irmão. Ensinar tuas crianças a se alimentar adequadamente. Eu fico olhando essas crianças novinhas aí com um prato cheio de salada. Cara, coitada das crianças. Nós, quando era criança, andava com um ossão. Né? Parecia um homem de Undertown das cavernas. Com aquele pedação de osso, criança roendo o osso já desde cedo. Comendo tutano. Né? Se banha fizesse mal, a Bíblia não estava dizendo que no céu nós vamos comer carne gordurosa, no livro de Isaías. Né, irmão? Então, aprende isso aí, irmão. Aprende isso aí, irmão. Você está entendendo? Então, a gente tem que parar de comer coisas dos outros e
começar a fazer as coisas em casa. Aprenda a fazer as coisas em casa, faça salsicha em casa, faça salame em casa. Você, irmã, irmão, os irmãos, tem que aprender a cozinhar, cara, aprender a fazer as coisas. Entendeu? Eu tô feliz que nós estamos indo pro sítio agora, que nós queremos começar a fazer linguiça, fazer as coisas. Irmão. Entendeu? Fazer um defumador, nós vamos fazer a forno de açapão. Nós queremos melhorar. Tá bom, minha vida já tá boa, mas eu quero melhorar mais. Melhorar a qualidade. Então, acorda. Acorda. Olha como você trata os teus filhos. Então a gente tem que vigiar no lado espiritual, mas a gente também tem que vigiar na nossa comida, nós temos que vigiar no nosso comportamento. Você vê que a gente nem conseguiu ir no final, né? Vamos deixar para segunda-feira, nós lemos de novo esse texto, porque ele está bem grandão, né? E eu preciso abrir todas as possibilidades que ele traz aqui para que a gente observe tudo aquilo que a gente está vendo e fazendo. Tá bom? Então a gente volta segunda-feira aqui, nesse mesmo texto, eu vou deixar até marcadinho aqui, a gente volta no mesmo texto, no 26, vamos ler de novo, porque tem muita coisa aqui para a gente aprender. Tem muita coisa aqui para a gente aprender. Tá? Muita coisa. Então, a gente precisa aprender principalmente a se alimentar adequadamente. Principalmente, se alimentar adequadamente. Você precisa aprender a dar comida direito, principalmente as gurias aí, que são mais novas, né? Que estão nessa doutrina woke aí, né? Essa doutrina da nova ordem mundial. Os caras querem fazer os teus filhos, tanto as meninas quanto os meninos, né? Estarem fora do padrão de Deus. O padrão de Deus é carne com gordura, com banha, carne com gordura, irmão. Entendeu? Esse é o padrão de comportamento que vai fazer o teu filho, né, melhorar. Abandona esse negócio de óleo, vai para banho de porco para fazer comida para teus filhos, né? Você acha que o sal que você compra, aquele sal de R$1, aquele sal baratinho, ele não presta. Compra sal grosso, bata no liquidificador, moe ele, usa o sal grosso, que tem todos os componentes que o sal precisa ter para te dar saúde. Sal grosso é mais baratinho, não custa nada. Compra sal grosso, bata ele no liquidificador e faz o sal. Não compra aquele sal fininho, peneirado, que os caras tiraram um monte de coisa do sal. Não tem mais nenhum tipo de nada. Entendeu? Você vai parar de ter dor nos ossos, nas juntas. Falta de um componente que tem no sal. Entendeu? Falta de um componente. Você vai comprar o sal mineral, Marianos, ele custa R$10 o quilo. As pessoas não têm condição de comprar. Então, compra o sal grosso, irmão. Daí você bate ali no liquidificador e faz o fino. Entendeu? Compra o sal grosso, bate no liquidificador, faz o fino. Ele tem todos os componentes que você precisa. Né? Então os teus filhos vão ficar com os ossos fortes, com o corpo forte. Por quê? Porque eles precisam daquele componente que está no sal. E só tem no sal. E os caras tiram para vender. No sal, aquele salzinho moído que você compra no mercado, que custa R$1, né? Aquilo lá é lixo, irmão. Entendeu? Então a gente precisa acordar para essas coisas. Né? Tem muita gente que não sabe, não aprendeu isso, mas aprende. Compre sal grosso, bata no liquidificador. Aquele vermelho é bom, mas é mais caro também, né? Entendeu? Então eu gosto, Nancy, do arroz integral, mas eu não faço, porque a Shirley não faz aqui, ela diz que demora muito, fica duro. Então eu como o amarelo, que é um meio termo aí. Né? Quando você vai fazer o arroz, não lave o arroz, mas você já sabe isso aí, né? Mas eu não vou ensinar culinária, hoje é 10h30, eu quero ir embora, eu preciso ir para lá. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu? Vamos fazer uma oração, hoje é sexta-feira, vamos orar, quero orar por você que tá meio doentinho aí, tá? Vamos lá? Vamos lá? Eu quero que você feche os seus olhinhos, eu vou orar por você, pela sua família. Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.
Meu Deus, eu te peço na autoridade e poder do teu santo nome que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, deixa a gente ver a verdade. Senhor, abre o nosso entendimento para que a gente não seja enganado pelo mundo, pela cultura do mundo, mas que nós possamos ter sabedoria, Deus, para alimentar a nossa família. Nós podemos ter sabedoria, meu Deus, para que tenhamos saúde, comamos alimentos adequados e não sejamos enganados, Senhor, por essa cultura mundana e diabólica. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê sabedoria para as mamães, para os papais, quando vão comprar comida para sua casa. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conduza pelo caminho da verdade, porque o Senhor é a verdade. Para que a gente tenha uma melhora na nossa saúde. Para que os nossos filhos, Senhor, cresçam fortes, com ossos fortes, músculos fortes, com os hormônios certos, aqueles que o Senhor deu para nós através dos alimentos que o Senhor trouxe para que nós possamos nos alimentar. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e que a gente ande na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, dando para nós sabedoria. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor e quando eles beberem dessa água, eles sejam alcançados em nome de Jesus pelo seu milagre. Eu quero aqui apresentar todos os irmãos que estão enfermos e eu quero repreender o espírito da enfermidade, eu mando que cesse, que saia da vida deles em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, abençoa os nossos filhos, abençoa, Senhor, o casamento, abençoa os relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe o trabalho dos teus filhos, cada um deles. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a sua empresa, o seu comércio, o seu consultório, o seu escritório, aquilo que eles têm, Deus, o seu caminhão, a van escolar, o carrinho do cachorro-quente, a máquina de costura, o que quer que eles façam, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Os abençoe, Pai, com a tua presença, com a tua palavra, que o teu Espírito que é santo esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nos ensinando, nos dirigindo, nos direcionando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e nós sejamos abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera? Deus abençoe vocês, bom final de semana. Sábado a gente tem culto de Santa Ceia aqui em Guaratuba, tá? Então se você tá aqui pertinho e quiser vir, né? Este sábado nós teremos culto de Santa Ceia em Guaratuba e domingo também. Então você vai ter mais 2 cultos aí. Hoje eu tô de folga, né? Hoje eu tô de folga aí, tá? E daí sábado a gente tá de volta e domingo também, beleza? Beijo para todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Até no desdobramento depois. Tchau.